Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo de número 20, para darmos continuidade à exposição dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo de número 8. Êxodo capítulo 20, o versículo de número 8 ao versículo de número 11. Êxodo, capítulo de número 20, o verso 8 ao versículo de número 11. Esse que é, sem dúvida, o mandamento mais controvertido dos 10 mandamentos. O que mais tem gerado debates, o que mais tem gerado controvérsias sobre o andamento, ou o cumprimento, ou a manutenção ou permanência não desse mandamento, tá bom? Êxodo capítulo 20, verso 8 ao versículo número 11. Diz assim a palavra do Senhor: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, queremos nesse momento, Pai, te pedir sabedoria para podermos interpretar corretamente o que a Tua palavra tem a nos ensinar, Pai. Que a nossa mente, que o nosso coração esteja subjugado à autoridade da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos guie a cada passo de tudo aquilo que aqui for anunciado nesta noite, Pai. Te pedimos que Tu fale aos nossos corações, que Tu endireite as nossas vidas, por amor de Jesus, e na ação do Espírito nós Te oramos. Amém. Quando perguntaram ao bilionário Bill Gates por que ele não cria em Deus, respondeu: apenas em termos de alocação de recursos, de tempo, a religião não é muito eficaz. Há muitas outras coisas que eu poderia estar fazendo em uma manhã de domingo. O texto que nós acabamos de ler, ele tem uma divisão um tanto quanto clara. O versículo de número 8, ele nos diz o que nós temos que fazer. O versículo 9 e 10 especificam como temos de fazer. E o versículo 11 explica por que temos que fazer. Então, os nossos 3 primeiros pontos do sermão serão baseados nessas colocações. Em primeiro lugar, o que temos que fazer, versículo 8, versículo 9 e 10. Como temos que fazer, e o versículo de número 11, por que temos que fazer. O tema da nossa mensagem hoje é descansar, adorar e celebrar. Descansar, adorar e celebrar. A gente vai, nessa noite, se concentrar basicamente no texto que nós acabamos de ler e num texto paralelo de Deuteronômio capítulo 5, verso 15, que também trata dos 10 mandamentos. Num próximo sermão, nós estaremos pregando a parte 2 do 4º mandamento, onde nos concentraremos no Novo Testamento. O que é que o Novo Testamento fala sobre o 4º mandamento? Será que Jesus aboliu o 4º mandamento? Será que o 4º mandamento permanece hoje? Será que houve algum tipo de alteração? Então, na segunda parte desse sermão, nós estaremos entrando em algumas dessas questões mais polêmicas. Mas nesse momento, nós nos concentraremos na exposição do próprio texto. No próximo encontro, nós nos concentraremos em como o Novo Testamento interpreta esse 4º mandamento. Tá bom?
Então, em primeiro lugar, o que temos que fazer? Versículo de número 8 diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A ideia aqui de lembrar traz a ideia de você não esquecer e não ser uma pessoa negligente. É muito mais do que isso, mas traz essa ideia de você não esquecer e não ser negligente com aquilo que já foi dito a você. É interessante que isso nos chama atenção para uma coisa. Esses 10 mandamentos que foi dado no Monte Sinai, pelo menos o 4º mandamento fica implícito de que já tinha sido anunciado ao povo de Deus. E isso fica claro em Êxodo capítulo número 16, quando Deus realmente ordena a guarda de um dia da semana para o descanso. Então, os 10 mandamentos, pelo menos o 4º, já tinha sido dado explicitamente ao povo de Israel. Por isso que ele diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, a ideia de lembrar aqui, como eu disse, é a ideia de você não esquecer, não ser negligente. Há uma passagem paralela que fala sobre você se lembrar, e ele traz o significado do que é essa lembrança. Lá em Êxodo capítulo número 13, verso 3, diz assim: disse Moisés ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Qual é a ideia aqui? Moisés está chamando a atenção para que o povo de Israel não se esquecesse. Mas o que significa não se esquecer? O final do texto vai dizer, portanto, não comereis pão levedado. O que Moisés estava dizendo é, olha, vocês não devem se esquecer de obedecer a Deus. Deus disse que nesse dia vocês não deveriam comer pão levedado. Então lembrar aqui, não é só simplesmente você não ter você acabar tendo um lapso de memória. Cuidado para não ter um lapso de memória. Simplesmente esquecer das coisas que foram ditas. Não é simplesmente isso. O lembrar aqui tem a ver com obedecer o que Deus ordena. Lembre-se que vocês saíram do Egito. No final ele diz, portanto, não comam pão levedado. Então, a ideia da lembrança está associada lá em Êxodo capítulo número 13, verso 3, à ideia de obediência. Esse texto também não é diferente. Aqui a ideia é não se esqueça, não seja negligente, não seja desobediente àquilo que você sabe que o 4º mandamento requer de mim e de você. Mas uma outra amplitude para o significado da palavra lembrar também tem a ver com festividade, tem a ver com celebração. Lá em Êxodo capítulo de número 12 e o verso 14 diz assim, este dia, ele está falando da Páscoa, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações, o celebrarei por estatuto perpétuo. A ideia aqui é que Moisés está pedindo, convocando que o povo celebrasse a Páscoa como um memorial. Se lembrem, festejem esse momento da Páscoa. De modo que lembrar-se aqui não tem a ver, mais uma vez eu repito, com meramente você não ser esquecido. Não sei se vocês são esquecidos como eu. Mas eu sou assim num nível muito grave. Eu esqueço a data do aniversário dos meus filhos. Eu esqueço o nome dos meus filhos. Eu já fui no cartório. Aí o cara disse, é João Calvino de quê? Aí eu mandei uma mensagem para minha esposa, João Calvino de quê? Eu sou desse nível. De esquecer o nome do menino. Recentemente fui matriculei no Agnes. Qual é a data do aniversário dele? Eita. Mandei uma mensagem para minha esposa. Qual é a data do aniversário dele? Que um é 20, outro é 22. E eu com aquela cara assim. E a mulher lá, a secretária, tipo assim, que pai desnaturado. Não lembra nem a data do aniversário dele. Então eu me esqueço com frequência. Mas o que o texto está nos ensinando aqui não é esse tipo de esquecimento que ele está pedindo. Se lembre, viu? Para você não ser muito esquecido.
Mas ele está pedindo uma lembrança que você seja obediente àquilo que o mandamento requer e que você festeje, celebre esse dia. Imaginem chegar a data de casamento da sua esposa e você. Tem lá 20 anos de casamento. E você simplesmente não falar nada. Chega no finalzinho do dia, você diz para sua esposa, você achou que eu ia esquecer, né? Aí ela, tá, tu não esqueceu não. Não, vamos orar para dormir? O que é que vocês acham que isso significaria para ela? A ideia aqui de lembrar é justamente a ideia de você lembrar da data de casamento da sua esposa. De vocês, na verdade. É a ideia de você simplesmente não só ter na memória, de chegar para ela e não pense que eu me esqueci não, mas é você celebrar. É você sair para jantar. É você ter uma noite romântica. A ideia aqui é você festejar. O lembrar-se aqui implica necessariamente uma festança. Um momento de alegria e de extrema celebração. É isso que deve ser feito no dia de sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O lembrar-se aqui está associado a duas coisas: obediência e festança. Alegria, celebração. A palavra lembra-te do dia de sábado. A palavra aqui para sábado traz a ideia de descanso, cessar. O significado de sábado, o que é isso? É você descansar, é você cessar uma obra. Por que isso é importante no decorrer do sermão, irmãos? Porque a gente tem um dia da semana que o nome é sábado. Mas quando o texto está mencionando o sábado aqui, ele não está mencionando a priori um dia da semana. Ele está mencionando um período que deve ser guardado de uma certa forma. O que é o sábado? É um período de tempo que deve ser guardado de uma certa forma. Como? Cessando o seu trabalho, descansando da obra semanal. Claro que a gente vai ver qual o dia que isso se dava no Antigo Testamento. Mas lembre-se que quando o autor do livro de Êxodo, Moisés, escreve aqui, ele não está associando a palavra sábado a um dia da semana como a gente tem. Ele está associando aqui a ideia de sábado a algo que está relacionado a um período de descanso, de cessar do seu labor semanal. Certo? Então a palavra sábado aqui tem a ver com um período de descanso. Mas o texto continua: lembra-te do dia de sábado, do dia de descanso, para o santificar. A palavra aqui para santificar traz a ideia de você tirar algo do uso comum e estabelecer como uso especial para Deus. Há várias passagens do Antigo Testamento onde a palavra santificar está associado a Deus tirar algum elemento do uso comum para trazê-lo para o uso, para adoração a Ele, para cultuar diante dEle. Esse dia não é diferente. O que Deus está dizendo aqui por meio de Moisés é que esse dia deveria ser um dia santificado, deveria ser um dia separado dos demais. Um dia separado especialmente, de modo singular para Deus. Por isso que nós devemos ter cuidado. Porque muitas vezes nós ouvimos frases como: mas todo dia não é dia do Senhor, pastor? E segunda-feira é de Satanás, é? Não é dia do Senhor, não? É. Num certo sentido, isso está certo. Todo dia pertence a Deus. Mas existe um certo dia da semana que pertence a Deus de uma forma diferente dos outros dias da semana. E é justamente o que esse mandamento está querendo nos ensinar. Todos os dias são dias que pertencem a Deus. Mas existe um dia da semana que pertence a Ele de modo singular, especial. Comentando sobre essa questão, Solano Portela diz assim: com certeza já ouvimos alguém dizer: não existe um dia especial, pois todo dia é dia do Senhor. Essa afirmação é, num certo sentido, verdadeira. Tudo é do Senhor. Mas sempre tudo foi do Senhor. Desde a criação. E mesmo tudo sendo dele, ele definiu designar um dia separado e santificado. Sempre todos os dias foram do Senhor. E
no quarto mandamento ele vai falar de um dia especial? Porque esse dia é separado para o Senhor de um modo que os outros dias não são. A gente deve fazer certas coisas nesse dia ou deixar de fazer que nos outros dias a gente não necessariamente precisaria estar fazendo. Então a primeira coisa que nós observamos no versículo de número 8 é que nós devemos fazer certas coisas. O que temos que fazer? Lembrar e santificar esse dia, considerá-lo ele separado para Deus. Segundo lugar, como devemos fazer isso exatamente? O versículo de 9 e 10 nos descreve como nós devemos fazer isso. Versículo 9 e 10. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então aqui ele está dizendo como exatamente nós devemos fazer, obedecer a esse mandamento. Em primeiro lugar, uma coisa que muitas vezes a gente se esquece na exposição do quarto mandamento é que o quarto mandamento começa nos ensinando que nós devemos trabalhar 6 dias. Esse mandamento que fala sobre o cessar do nosso labor começa nos ensinando que, na verdade, nós devemos trabalhar. Esse é o início do mandamento. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E esse é o lado esquecido desse mandamento. Nós devemos trabalhar. Isso é uma ordenança de Deus. Muitas pessoas, infelizmente, mesmo dentro da igreja, entendem que, na verdade, o trabalho é fruto do pecado. Erroneamente. Porque a palavra de Deus nos ensina claramente em Gênesis que antes da queda, Deus tinha colocado Adão e Eva para guardar e cultivar o jardim, para encher a terra, para multiplicar-se. Antes mesmo deles terem pecado, Deus já tinha instituído o trabalho. Então o trabalho não é fruto do pecado. Não é que quando Deus trouxer a redenção final e completa, a consumação de todas as coisas, o trabalho no novo céu e na nova terra irá parar. Claro que não. Porque não há nada de errado no pecado, no trabalho. O trabalho não é pecado. O trabalho é fruto de uma instituição divina. Deus instituiu o trabalho na criação. Eu me lembro que uma irmã, quando eu vi falando sobre isso, ela disse, não, pastor, não fala isso não. Na eternidade também vai ter trabalho. Eu disse, pastor, fala isso não acredito nisso não. Eu disse, mas acredito, minha irmã, que vai ter. A eternidade não é, com Deus, não é um período de ócio. Você ficar parado sem fazer absolutamente nada. Você vai estar trabalhando. Claro que a gente associa o trabalho a como o trabalho é hoje. O trabalho, embora seja uma instituição divina, como outras coisas foram instituídas por Deus, sofreu do pecado de Adão e Eva, em especial de Adão. Então, por causa do pecado de Adão, o trabalho é afetado pelo pecado. Hoje a gente trabalha com o suor do nosso rosto, com dor, com muitas vezes engano da parte de outra pessoa, com injustiça. Então a gente associa muitas vezes o trabalho que a gente faz hoje, diante de tantos os pecados que permeiam o nosso trabalho, como se lá na eternidade com o Senhor o trabalho também fosse assim. E não vai ser. Mas o trabalho é algo instituído por Deus. E é uma coisa que a gente não deve esquecer. Esse mandamento nos ensina que Deus, Ele é o Senhor de absolutamente todo o nosso tempo. 6 dias vocês trabalhem, mas no 7º vocês descansem. Ele determina a agenda de vocês. Ele determina a minha agenda. Ele determina a nossa agenda. Todo mundo... Todo ano que se inicia, todo mundo não, grande parte das pessoas, quando o ano se inicia, tenta fazer uma agenda anual. Mas tem uma agenda estabelecida por Deus, fixa para todos os anos, tá? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Mas o texto continua dizendo que o sábado é de Deus. E perceba que o texto diz assim, 6 dias você trabalha e fará
você deve fazer toda a sua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aí ele vai dizer que o trabalho não deve ser feito nem por tu, ou seja, o trabalho pessoal e privado não deve ser feito. O trabalho doméstico não pode ser feito. Nem teu filho, nem tua filha. O trabalho social não deve ser feito. Nem o teu servo, nem tua serva e nem o estrangeiro. E pasmem, ecologicamente, nem os teus animais das tuas portas para dentro. Deus está preocupado com toda a criação. Deus está preocupado com os servos que estão na casa dos seus senhores. Deus está preocupado com os filhos. Deus está preocupado com a própria pessoa individualmente. Deus está preocupado com a sociedade como um todo. E Deus está preocupado até com os animais. Claro que naquela época os animais eram muito mais usados para o serviço do trabalho do que é hoje. Mas muitas pessoas ainda hoje usam burros de carga. Se a gente puder aplicar de modo um tanto quanto direto o que o mandamento está nos dizendo olha, no domingo, não bote o seu animal, o seu jumentinho para trabalhar não. Não bote o seu cavalo para levar peso não. Deixa ele descansando. Até o animal Deus tem cuidado. Agora vocês já pararam para pensar de onde vem o ciclo semanal que a gente tem? A gente tem um ciclo semanal de 7 dias. Mas nem sempre foi assim. Várias nações tinham ciclos de semana de 4 dias, ciclos de semanas de 15 dias. Uma semana para eles durava 15 dias. Então eles descansavam depois que passasse 15 dias. Comentando sobre isso, Kevin DeYoung diz assim: você já pensou sobre de onde vem a semana? Os dias vêm da rotação da Terra em seu eixo. Os meses são mais ou menos aferidos pelo ciclo lunar. O ano é resultado da revolução da Terra em torno do Sol. Em outras palavras, fenômenos científicos nos deram dias, meses e anos. Mas por que semanas? Uma semana de 7 dias parece arbitrária quando comparada aos ritmos naturais do sistema solar. A semana é o que é porque Deus fez desse jeito. Ele realizou o seu trabalho em 6 dias e depois descansou no 7º. Todas as vezes e em todos os lugares que passamos pelo ciclo do domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, estamos incorporando os princípios do Shabat, do descanso, introduzido no mundo pelo próprio Deus. Vocês conseguem entender a natureza da generosidade e da vontade do Senhor? Os povos antigos tentavam descobrir qual seria o ritmo semanal melhor. Será que 4 em 4 dias seria bom? De 15 em 15 dias eles estavam tentando para saber qual seria o melhor ritmo. Deus não deixou o seu povo sem uma instrução do que seria uma semana apropriada. Semana essa apropriada que não era só para o seu povo, mas para toda a humanidade, como a gente vai ver no decorrer da série de sermões. Então o povo de Deus teve da parte do Senhor uma instrução do que seria melhor para o próprio povo, para a própria humanidade. E o modelo para isso é o próprio Deus. Em 6 dias ele fez os céus e a terra e no 7º ele descansou. Assim deve ser a nossa semana. Muitas vezes as nossas comunidades celebram Sexta-feira da Paixão, Páscoa, Natal. Não estou dizendo que isso necessariamente está errado. Mas Deus deixou um calendário específico e claramente estabelecido na sua palavra. Foi que em 6 dias nós devemos trabalhar e no 7º nós devemos descansar. Houve um movimento na história do Ocidente chamado de Revolução Francesa. A Revolução Francesa se levanta como um contraponto à mentalidade cristã que permeava pelo Ocidente. Eles eram revolucionários. Então eles queriam derrubar muitas coisas que existiam de ideal ou de como o Ocidente pensava. E uma dessas coisas foi o ciclo semanal. Eles queriam derrubar tudo que tivesse a ver com o cristianismo. E eles então fizeram o ciclo semanal durar 10 dias. Então, no período da Revolução Francesa, pelo menos um período da Revolução Francesa, o ciclo semanal
durava 10 dias. Um mês tinha 3 semanas. Como um ataque direto ao que a Bíblia nos diz que um dia, ou melhor, uma semana deve ter 7 dias. Para afrontar o cristianismo. Para ir de encontro ao estabelecimento do próprio Deus. Mas no final eles voltam atrás e seguem o que foi estabelecido na própria estrutura da criação do nosso Deus. Recentemente tem sido ventilado no Congresso Nacional e tem sido discutido e difundido amplamente na mídia a discussão do término da jornada 6x1. Vocês já ouviram falar sobre isso? O que é 6x1? É o 4º mandamento. 6 e folga 1. Você trabalha 6 e folga 1. É o que a Bíblia estabeleceu como algo que é bom para o ser humano, como algo que advém do próprio Deus, do exemplo do próprio Deus. O povo agora quer estabelecer uma jornada diferente de ciclo semanal. Pelo menos se não mudar a semana para 7 dias, para 10 ou não, mas a forma como você trabalha 6 dias e descansa em 1, seria mudado. Algo que é contrário à palavra de Deus. Parece ser bom para a gente, né? Mas pastor, o senhor está sendo contrário, trabalhar só 5 dias e folgar 2. O problema não sou eu ser contrário, o problema é Deus ser contrário. Porque Deus conhece a nossa estrutura mais do que os cientistas políticos, mais do que os cientistas sociais, mais do que qualquer outro desses que se declaram cientistas e que sabem o que é melhor para o ser humano. Ninguém sabe o que é melhor para o ser humano do que o próprio Deus. E eu acho interessante que, muitas vezes, aqueles que têm sido contrário ou melhor, têm sido a favor da jornada 6x1 que é hoje, têm defendido meramente em termos econômicos. Não é porque vai ser ruim, já imaginou? Agora vai ficar o cara que trabalhava 6 dias na empresa, só vai trabalhar 5, isso vai trazer prejuízo para o empresário? Como se fosse uma discussão meramente econômica, de vantagem econômica, não vantagem econômica. A gente, como cristão, tem que observar essas coisas da perspectiva do próprio Deus. Como é que Deus vê a semana? Como é que Deus estabeleceu a agenda semanal para cada um de nós? Com isso, eu não estou dizendo que uma pessoa não possa, no seu trabalho, folgar um dia, mas todo dia essa pessoa tem que estar trabalhando 6 dias na semana. Com exceção de algumas eventualidades, só está doente ou aconteceu alguma coisa, mas Deus estabeleceu com que nós venhamos a trabalhar 6 dias por semana. Não significa dizer que o seu trabalho tem que ser remunerado. Pronto, eu não vou trabalhar hoje, mas vou estar ajudando o irmão da igreja. Eu vou estar fazendo alguma outra coisa que não é do meu trabalho de carteira assinada. Mas você tem que trabalhar 6 dias na semana. Assim diz a palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Então, 6 dias e folga 1 é algo estabelecido pelo próprio Deus e ninguém conhece mais a humanidade do que o próprio Deus. Mas há algumas coisas que nós podemos aprender com esses versos da palavra do Senhor. Em primeiro lugar, não devemos idolatrar o trabalho. Nós não devemos idolatrar o trabalho. Ou melhor, não devemos idolatrar o trabalho dos nossos sonhos. Hoje a gente vive uma corrida para realizar, conseguir concretizar, trabalhar em algo que a gente sonha. Então, se a gente não está trabalhando em algo que nós sonhamos, nós vamos para o trabalho cabisbaixo, triste, mal-humorado. Porque nós não estamos naquele... Rapaz, eu sei que Deus me deu esse dom para eu exercer aquilo e eu não estou exercendo. Então você vai frustrado, você vai mal-humorado, você vai de cabeça baixa, você não fala com ninguém. Você já está irritado. Por quê? Porque você idolatrou esse trabalho dos seus sonhos. A palavra de Deus nos diz que todo trabalho é digno diante do Senhor. Porque todo trabalho foi estabelecido pelo próprio Deus. Se esse trabalho não contraria a palavra de Deus, se esse trabalho não lesa a humanidade, se esse trabalho não é contrário aos princípios da palavra de Deus, então a gente tem que agradecer ao Senhor. E muitas vezes, em nome do trabalho dos sonhos, nós vivemos cabisbaixo, mal-humorado, mal agradecido diante do Senhor. Lembre-se, o trabalho é uma bênção do Senhor.
Você está trabalhando, ainda que não seja no trabalho dos seus sonhos, é uma bênção concedida por Deus. Foi o meio que Deus lhe deu hoje para você sustentar a sua família. Veja o grande índice de pessoas que não ficam sequer 5 anos no mesmo emprego. Eu tenho um amigo que eu conheço ele há uns 15 anos, ele já deve ter tido uns 15 trabalhos. Hoje as pessoas não param num único emprego. Porque eles estão sempre insatisfeitos, estão sempre em busca do trabalho dos sonhos. Com isso, vivendo uma vida de frustração, de melancolia, de trabalho mal realizado. E a palavra de Deus nos diz: o trabalho foi estabelecido pelo próprio Deus. Louve a Deus pelo trabalho que Ele tem lhe dado. Segundo lugar, a Bíblia nos apresenta uma ética de trabalho. A Bíblia nos apresenta que essa ética de trabalho deve ser estabelecida e ter um foco no próprio Deus. Lá em Colossenses capítulo de número 3, o verso 23 e 24 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pare e pense no que o texto acaba de nos dizer. E agora associe em como você tem trabalhado aonde Deus lhe colocou. Você consegue servir ao Senhor de todo o coração onde você está? Ah, mas meu chefe é assim. É porque aquela mulher trabalha assim. É porque aquele meu amigo trabalha assim. E quer derrubar. E quer não sei o quê. Veja o que o texto nos diz. O foco do nosso trabalho é trabalhar para os homens, mas sabendo que esse trabalho para os homens, em última instância, um trabalho feito para o próprio Deus. É a Deus que nós estamos servindo. É a Cristo que nós estamos servindo. Por isso que todos os crentes deveriam ser o melhor. Aqueles que se dispõem a desempenhar o melhor que tem de si. Não ser o melhor do trabalho, né? Tem pessoas que, ainda que sejam descrentes, são melhor do que crentes. Mas você deveria ser aquele que deveria dar o seu melhor. Aquilo que Deus mais lhe dotou para você fazer naquele trabalho, faça da melhor maneira possível. Faça como se tivesse feito para o próprio Senhor Jesus Cristo. Faça como se Jesus Cristo tivesse assinado a sua carteira. Ele assinou minha carteira. Não vou pegar uma atestada lá na UPA, Jesus. Tu entende, tu perdoa. Tu sabes. Saiba que é o Senhor, em última análise, que lhe contratou para estar o servindo naquilo que Ele lhe colocou hoje. Terceiro lugar, veja a generosidade do próprio Deus. O texto diz que nós temos 6 dias para fazer os nossos afazeres, para realizar os nossos afazeres. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Deus não fica enciumado. Ah, só quer trabalhar 6 dias, aí você vai dar carga, né? Foi o próprio Deus que estabeleceu. Faça as suas coisas. De modo que me honre nas coisas que você está fazendo. Não tem problema nenhum. Mas existe um dia que é para mim, mas nesses 6 dias, faça as coisas que você tem para fazer. Eu li uma história no livro que fala de um homem que foi abordado por um mendigo que estava precisando de muita ajuda. E esse homem botou a mão no bolso e ele só tinha 7 reais. Ele tirou, tinha 7 reais. Ele pegou 6 reais e deu ao mendigo numa mão. O mendigo pegou com a mão e na outra o mendigo deu uma bufetada na cara do benfeitor. Pei! E tomou o outro real que estava fazendo e levou os 7. O que é que você acha da atitude desse mendigo? É a atitude que muitas vezes eu e você fazemos diante do Senhor na semana que Ele nos deu. Na semana que Ele estabeleceu. Deus diz, 6 dias trabalharás. Você diz, opa, 6 reais. Mas esse 1 real aí que estava faltando, 1 realzinho aí. Você tem como me dar isso aí, não? Os 7? A gente consegue ter ojeriza desse mendigo, mas a gente não consegue perceber, muitas vezes, como a gente tem agido de modo semelhante diante do próprio Deus.
Alguns comentaristas bíblicos têm chamado o quarto mandamento de a primeira carta de direito dos trabalhadores. Porque aqui é enfatizado a ideia de que os seres humanos deveriam ter um dia de folga do seu trabalho. Você já parou para imaginar como é que muitos desses israelitas estavam recebendo essa notícia depois de sair do Egito? De serem escravos por tantos anos, escravos forçadamente, trabalhando à exaustão. Agora vem Deus e diz, 6 dias vocês trabalham, o 7º vocês descansam. Como é que eles receberam, depois de tantos anos como escravos, a ideia que agora eles têm um dia estabelecido pelo próprio Deus como um dia de descanso? Como um dia de cessar do seu labor semanal. Eles devem ter ficado radiantes com essa notícia do Senhor. Embora nem todos. Sexto lugar, o dia de descanso como um empecilho para os nossos trabalhos pessoais. Muitas vezes a gente vê o dia de descanso como um dia de atrapalhar a nossa agenda semanal. A gente não vê como uma bênção dada por Deus. A gente vê como um empecilho para os nossos projetos. Comentando sobre isso, Sebastian Treg e Greg Gilbert diz assim: o descanso se torna uma necessidade irritante que nos impede de alcançar os nossos alvos. Ele é um lembrete das nossas limitações. Ele é um quebra-molas na estrada do sucesso. Um exílio forçado daquilo que de fato importa. Muitas pessoas veem o dia de descanso estabelecido pelo próprio Deus exatamente dessa forma. Como um dia irritante. Como um dia onde eu poderia estar produzindo e agora eu estou parado, tendo que parar minha semana. Eu poderia estar galgando ainda mais sucesso e Deus diz, pare e descanse e cesse o seu trabalho. Será que você tem visto o domingo dessa forma? Será que você tem visto o dia do Senhor como algo que lhe impede de ter sucesso na vida? Como algo que quer ferir os seus projetos? Ou será que os seus projetos é que estão indo de encontro à agenda do próprio Deus? Muitos estudantes acham que estão livres disso, né? Mas os estudantes também têm a obrigação de pararem seu trabalho semanal de estudar para que no domingo possa descansar. Mas, pastor, entenda, porque eu tenho prova na segunda-feira. Aí Deus entende. Ele quer que eu tire nota boa. E a gente tenta, de todas as formas, fazer com que a nossa agenda possa prevalecer sobre a agenda do próprio Deus. Mas há uma outra verdade que o quarto mandamento tenta nos precaver, que é o perigo da ocupação excessiva. Por isso que é importante o que diz, 6 dias vocês trabalhem. Há um limite para o trabalho. Comentando sobre isso, Kevin DeYoung diz assim, para a maioria de nós, não é a heresia, preste atenção, para a maioria de nós, não é a heresia ou a apostasia que fazem nossa fé sair dos eixos. São as preocupações da vida. Você tem que consertar o carro, o aquecedor de água pifa, a criançada precisa ir ao médico, você ainda não consegue fazer uma declaração de imposto de renda, sua conta no banco está sem saldo, você se atrasou em escrever notas de agradecimento, você prometeu à sua mãe que iria para a casa dela, dar um jeito de consertar a torneira, você está atrasado no planejamento para o seu casamento, o concurso ou o seu exame da OAB está chegando, tem de mandar imediatamente mais currículo, o prazo da sua dissertação de mestrado está esgotado, o tanque está vazio, o gramado precisa ser aparado, as cortinas da casa não estão colocadas, a lavadora de roupas está sacudindo e fazendo um barulho assustador,
esta é a vida para a maioria de nós e está sufocando a nossa vida espiritual. Quem aqui não poderia contar o seu testemunho de quantas coisas você tem para fazer num dia? Pastor, eu vou dizer, se tivesse pelo menos 48 horas um dia, seria uma bênção, né? Ou se pelo menos a semana tivesse 10 dias. E muitas vezes a gente se esquece que esses afazeres contínuos devem ser cessados justamente porque Deus quer cuidar da nossa alma. Porque Deus sabe como muitas vezes essas coisas não são feitas de modo que o honre, mas simplesmente no automático. E nos esquecemos que tudo que nós devemos fazer deve ser feito para a glória de Deus. Então o cessar semanal do seu trabalho, o descansar semanal do seu trabalho diário, dos seus afazeres corriqueiros e cotidianos, é Deus preocupado com a sua alma e com a minha alma. É Deus nos chamando a recarregar a nossa vida espiritual. Versículo de número 11. Mas por que nós devemos fazer o que o quarto mandamento nos ordena? Verso 11 diz assim. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A razão por trás do cumprimento desse mandamento é porque Deus estabeleceu o exemplo para cada um de nós. Ainda que não seja errado dizer que o sábado foi estabelecido ou o descanso foi estabelecido para o bem da humanidade, Jesus vai dizer isso. Lembra quando Jesus está lá e os fariseus o acusam de estar quebrando o sábado? Ele diz, os discípulos dele estão quebrando o sábado, ele diz, o sábado, o homem não foi estabelecido por causa do sábado, mas o sábado foi estabelecido por causa do homem. Então há uma verdade de que o sábado, o dia de descanso, é um dia onde você deve, de alguma maneira, ser beneficiado. Mas a razão mais fundamental do porquê você deve, do porquê eu devo guardar um dia de descanso, é porque o próprio Deus é um exemplo para cada um de nós. Lá em Gênesis capítulo de número 2, o verso 2 e 3 diz assim, abram a Bíblia de vocês, em Gênesis capítulo 2, o verso 2 e 3. Verso 2 e 3 diz assim, de Gênesis 2. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Algumas coisas que a gente deve pontuar nesse texto, que é o texto que é citado pelo quarto mandamento. O quarto mandamento está citando esse texto aqui. Por que vocês devem obedecer ao quarto mandamento? Ele vai dizer, porque Deus, citando o texto de Gênesis, fez os céus e a terra em 6 dias e no 7º ele descansou. Mas o que significa Deus descansar? Será que Deus estava, assim, suando, meu irmão, trabalhando? Aí ele faz assim, estrala as costas. Eu vou dar uma descansada. Aí ele pega a sua rede celestial e deita. Aí começa a roncar. Você acha que é isso? A Bíblia diz que Deus é espírito. Ele não tem corpo. Ele não vai ficar suado. Ele não está cansado. Ele não está com suas costas doendo. Não é que a sua coluna, estou com dor aqui na coluna, passei o dia todo dirigindo. Estou com dor aqui na coluna. Não é isso. A ideia aqui do descanso de Deus, para o próprio Deus, é Deus encerrar ou completar a obra que ele tinha para fazer. E se deleitar nessa obra. Então a ideia de Deus aqui é, Deus, ele fez o trabalho que tinha para fazer e encerrou. Assim, semelhantemente, nós devemos fazer o trabalho que nós devemos fazer em 6 dias e encerrar esse trabalho. E quando a gente encerra esse trabalho, aí sim, a gente descansa as costas. A gente para de suar. A gente fica com o pé menos inchado. Mas Deus não precisa disso quando ele encerra a sua obra, claro. Porque Deus é Espírito. Então Deus, ele encerra a sua obra, ele completa a sua obra.
Mas uma outra verdade que esse texto nos diz, o próprio Jesus vai dizer isso, né? Que o meu Pai trabalha até agora e eu também. Então Deus nunca parou de trabalhar. Em sua obra da providência, Deus sempre está trabalhando, mas a sua obra criacional, de Deus ter feito o mundo, os céus e a terra, essa obra foi encerrada, foi completada. Mas na obra da providência, Deus continua a trabalhar todos os dias. Mas o texto ainda continua dizendo que Deus abençoou. A ideia de abençoar aqui é estabelecer um propósito. Deus estabeleceu aquele dia para um determinado propósito. E o texto continua dizendo que Deus santificou. E a ideia de santificar, como tínhamos dito anteriormente, é a ideia de ser separado para o próprio Deus. Mas o texto diz algo que tem gerado controvérsia, e a gente vai continuar isso no próximo sermão. E ele diz que Deus fez toda a sua obra e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. O sétimo dia, qual é o sétimo dia da semana? O que a gente chama de quê? Sábado. Mas é importante a gente observar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, na Bíblia, existe o que é chamado de leis positivas e leis morais, ou leis da criação. O que é uma lei da criação? A lei da criação é uma lei que Deus estabelece na criação que deve ser obedecido por toda a humanidade. É uma lei da criação. Se foi dada na criação, em todos aqueles que são criaturas do Senhor devem, em especial os seres humanos, devem obedecer. Essa é a lei da criação, ou a lei moral. O que é uma lei positiva? Uma lei positiva é que é uma lei que deve ser obedecida, mas que não tem nada intrinsecamente de errado se você fizer ou não fizer. Mas por Deus ter determinado, aí sim passa a ser errado se você desobedecê-lo. Quer um exemplo de lei positiva na Bíblia? A árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é que tem de errado em comer da árvore do conhecimento do bem e do mal em si? Nada. Só passa a ser errado à medida que Deus dá um comando. Deus deu um comando à árvore do conhecimento do bem e do mal e disse assim: no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, a partir daquele momento, aquela árvore que não tinha nada de errado comer, passa a ser errado depois que Deus dá o comando. Isso é uma lei positiva. Uma lei positiva é toda lei que Deus estabelece, mas que não é necessariamente errado até ele ter estabelecido aquela lei. Uma lei da criação, não. Mesmo Deus de antes pronunciar essa lei já deveria ser obedecida se o ser humano pudesse obedecer. Certo? Então, a lei que nós estamos falando aqui, ou melhor, o sétimo dia que nós estamos falando aqui é uma lei positiva. Esse sétimo dia, melhor dizendo, me desculpe, esse sétimo dia que deve ser guardado é uma lei positiva. Foi algo que foi estabelecido pelo próprio Deus e no período que foi estabelecido pelo próprio Deus deveria ser cumprido. Mas se a gente chega no Novo Testamento, como a gente vai ver no próximo sermão, e esse dia foi mudado, então não há nada de errado você agora passar a cumprir outro dia que Deus estabeleceu. Então não é o sétimo dia em si que é algo sagrado. O sétimo dia foi sagrado porque Deus estabeleceu por um período de tempo. Vou pegar mais um exemplo. Pense na ideia de não matarás. Sempre será errado você matar em qualquer época. Sempre no período do Antigo Testamento, no período do Novo Testamento, depois do Novo Testamento. Sempre será errado matar ou assassinar uma pessoa. Sempre será errado. Entretanto, o cumprimento do descanso num determinado dia, não. Você tem que descansar, essa é a lei moral. Semanalmente você tem que ter um dia para descansar. No Antigo Testamento, esse dia era o sétimo dia da semana. No Novo Testamento, como veremos no próximo sermão, será o primeiro dia da semana. Então, lembre-se disso, isso é uma lei positiva, que é circunstancial ao comando divino, que pode ser mudado. Diferentemente da lei moral, que é uma expressão do caráter de Deus. De modo que se Deus dissesse no Novo Testamento que assassinar não era algo errado, isso estaria ferindo o seu próprio caráter, que é o doador e dono da vida. Tendo dito isso, sigamos. Algumas pessoas têm questionado se realmente esse texto que nós acabamos de ler em Gênesis
pode ser fundamento para que eu e você e toda a humanidade seja obrigado a cumprir um dia de descanso semanal até que Jesus volte. Alguns pensam, não, esse negócio aí não tem dizendo que é para a gente cumprir, não. Tem dizendo que Deus, ele trabalhou 6 dias e ele descansou. Mas não tem dizendo, Deus trabalhou 6 dias, descansou e disse, humanidade, faça a mesma coisa. O texto não diz isso. E realmente o texto não diz isso, não. Entretanto, há algumas indicações de que nós deveríamos fazer a mesma coisa. Lembre-se do seguinte. No texto de Gênesis capítulo 1, Deus tinha dito que nós deveríamos subjugar e dominar. Por que nós deveríamos subjugar e dominar a terra? Porque Deus tinha feito isso. Vocês lembram que Gênesis 1 diz assim, a terra era sem forma e vazia. A ideia ali de terra sem forma e vazia é a ideia de um mundo caótico. Então, quando Deus começa a realizar as coisas, é como se ele estivesse domando aquele mundo caótico para ser agora um mundo de bênção e de ordem. É como se aquele mundo caótico, sem ordem nenhuma, agora fosse subjugado pelo próprio Deus. Semelhantemente, os seres humanos deveriam fazer isso com a criação. Assim como Deus fez na sua obra criacional, o homem deveria replicar na obra que Deus tinha criado. Dominar e subjugar. Por isso que é errado quando a serpente chega no jardim do Éden para conversar com Eva, ali já havia o pecado. O pecado não estava consumado, mas já havia pecado ali. Por quê? Porque o homem foi colocado para dominar e subjugar a terra e guardar a terra. Cultivar e guardar. A palavra para guardar ali é a ideia que os sacerdotes faziam no período do livro dos Levíticos. Eles são instituídos para guardar o santuário de Deus. Não deveria entrar ninguém impuro. Essa expressão é utilizada para os sacerdotes, para os levitas. Eles deveriam guardar aquele ambiente, aquele santuário. Semelhantemente, Adão deveria guardar o santuário do jardim, para que não entrasse nada impuro. E entrou uma serpente. Ele não guardou. Ele não sujeitou o caos, que era a serpente. E o que é que aconteceu? A mulher peca, ele peca e traz desordem a toda a humanidade. Em outras palavras, tudo isso para dizer o seguinte, assim como Deus dominou e subjugou o caos, o homem deveria dominar e subjugar o caos. Mas não só isso. A Bíblia nos diz que, assim como Deus encheu e preencheu a terra era sem forma e vazia, então Deus começou a preenchê-la. Assim deveria ser o homem, preencher a terra com base no exemplo do próprio Deus. Deus preencheu a terra em 6 dias. E depois Deus diz para o homem, agora multiplique-se, encha a terra, frutifique. Então, aqui Deus tem sido modelo para a humanidade. Quando chega agora no capítulo 2 de Gênesis, diz que Deus trabalhou 6 dias e descansou. Será que isso não seria também um exemplo para o próprio homem fazer? O homem deveria cumprir o mesmo trabalho de 6 dias do próprio Deus. Por que ele não deveria descansar como o próprio Deus descansou? É claro que, embora o texto não diga, homens, descansem, mas está implícito que toda a ação de Deus em Gênesis 1 deve ser uma imitação para a própria humanidade. A humanidade deve imitar o próprio Deus. Quando chegamos em Gênesis 2, que fala do descanso de Deus, a humanidade também deve descansar, assim como Deus o descansou. Mas encerrando aqui, estamos encerrando. Vamos para algumas aplicações. Em primeiro lugar, o 4º mandamento nos ensina a confiarmos que Deus é nosso provedor e Senhor. Ao separar esse dia como um dia para pertencer ao próprio Deus, nós implicitamente somos ensinados pelo próprio Deus de que nós devemos confiar de que Ele é o provedor. Êxodo capítulo número 16, Deus então estabelece o sábado explicitamente, um dia de descanso explicitamente para o povo de Israel. E ele então diz, olha, vai descer maná do céu, e quando descer maná do céu, vocês vão pegando, é maná diário. O de segunda-feira para segunda-feira, não fique querendo estocar não. De segunda-feira, de terça. Quando chegar na sexta-feira, vocês devem pegar o maná para a sexta e para o sábado. O povo de Israel tinha que confiar de que Deus iria prover.
O povo de Israel teria que entender que essa provisão vinha do próprio Deus e não de sua própria força. E é o que muitas vezes nós nos esquecemos, que embora nós trabalhemos e devamos trabalhar como a palavra de Deus nos ensina, em última instância, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Então Deus nos ensina a confiarmos na sua providência. Deus nos ensina que Ele é o Senhor da nossa vida e que nós devemos nos submeter à sua agenda. Uma outra coisa que esse mandamento nos ensina é sobre a seriedade desse mandamento. Há um texto em Números, capítulo de número 15, verso 32 ao 36, que um homem foi pegar lenha. Quando ele foi pegar lenha, sabe o que aconteceu? Morreu. Deus matou. Olha, ele pegou lenha, ele tem que morrer. A quebra do quarto mandamento no Antigo Testamento era pago com a pena capital. A pessoa deveria morrer devido à seriedade que era para Deus você cessar dos seus trabalhos. Eu não estou dizendo que isso permanece no Novo Testamento, como a gente vai ver. Mas, no mínimo, mostra como Deus leva a sério o quarto mandamento. E uma outra verdade que demonstra a seriedade desse mandamento é que o povo de Israel foi levado cativo justamente porque, reiteradamente e continuamente, eles desobedeciam o quarto mandamento, conforme Jeremias capítulo 17. Jeremias vai narrar a razão do porquê o povo foi levado cativo. E é basicamente, não exclusivamente, mas é basicamente porque eles eram quebradores do quarto mandamento. Uma outra verdade que está implícita no nosso texto sobre o quarto mandamento é que nós devemos ser exemplo para os nossos filhos. Como é que a gente vem a um culto? Com cara chateada, emburrado. O que é que isso transmite para os nossos filhos? Será que a gente vem empolgado? Será que a gente vem alegre? Será que a gente vem celebrando? Ou será que a gente já está cansado, que a gente já botou roupa de menino, menino tira a sandália, bota de novo? E você já chega naquele clima nada amistoso para um culto. Será que domingo após domingo a gente tem feito isso? E o que é que isso vai ser transmitido para os nossos filhos? Como é que eles irão ver o domingo? Como é que eles irão ver o dia de descanso estabelecido pelo próprio Deus? Como um dia de celebração, como um dia de festejar, ou como um dia de murmurar? Claro, quem é pai sabe que com criança a gente tem que ter paciência. Ainda mais. Porque criança hoje, vamos contra, não, quero não. Você não vai dar, não. Mas você tem que entender que o seu exemplo, pela graça de Deus, vai comunicar com as suas palavras aquilo que o coração da criança precisa ouvir e ver. Quarto lugar, o dia de descanso era considerado pelos puritanos como a feira da alma. Sabe o que isso significa? A feira é o lugar onde a gente vai para abastecer a nossa semana. Não lá em casa, né? Na feira eu vou quase todo dia. Mas geralmente as pessoas vão na feira para abastecer sua casa durante a semana. Então você vai lá, compra lá as frutas para tantos dias, para passar a semana e só ir na outra semana. Os puritanos entendiam que o dia de descanso é o dia de feira da alma, onde você vai abastecer a sua alma para o decorrer da semana. É nesse momento aqui que Deus deveria está agindo conforme a recepção do nosso coração, para que a gente pudesse ser abastecido vivamente pelo poder do Espírito, para vivermos uma vida que agrade a Ele durante a semana. É o dia da feira da alma, é o dia onde Deus nos alimenta, é o dia onde Deus nos abastece para vivermos a nossa semana de modo que o agrade. Comentando sobre essa questão, Thomas Watson disse assim: o coração que durante a semana estava congelado, no dia de descanso se derrete com a palavra. É nesse momento onde a palavra de Deus quebra o nosso coração, que muitas vezes é levado pela rotina do dia a dia que desconsidera o próprio Deus. Mas a palavra também nos ensina que o dia de descanso não é só meramente um dia de descanso, é um dia de adoração. É um dia de celebração em culto ao Senhor. Levítico capítulo número 23, verso 3 diz assim: 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação.
Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Santa Convocação é o dia onde Deus chamava o seu povo para se reunir coletivamente em adoração a Ele. O quarto mandamento não é só uma expressão do cessar do nosso labor, não é só uma ênfase para que nós venhamos a trabalhar 6 dias na semana, mas também é uma ordem para que a gente obedeça o culto congregacional, a celebração coletiva do povo de Deus. Não é uma opção, é uma santa convocação. É uma assembleia solene que nós devemos atender à ordem do nosso próprio Deus. Tem crente que vê o culto como a última opção que ele tem para fazer no domingo. Mais uma vez, comentando sobre isso, o Kevin DeYoung diz assim: muitos veem o culto coletivo como uma coisa boa a fazer se o tempo estiver bom, mas não bom demais. Se o jogo de futebol for desinteressante e a prática esportiva não interferir, ou se eles não estiverem muito cansados. De alguma forma, passamos a ter a ideia de que se reunir com o povo de Deus para adorá-lo no seu trono e ouvir a sua palavra é uma coisa boa para fazer quando se encaixa em nossa agenda. Será que é assim que você tem tratado o culto a Deus? Hoje não deu não, pastor, porque veio um familiar, veio não sei quem, veio não sei quem. Sempre tem uma desculpa. Sempre alguém que está para atrapalhar o momento onde Deus lhe ordena para adorar junto com o seu povo. Para encerrarmos, a Bíblia também nos mostra não só a razão criacional para guardarmos o quarto mandamento. Foi uma lei da criação. Isso não é só dado para o povo de Deus, mas para toda a humanidade. É uma lei criacional. Mas a Bíblia também nos mostra que o mandamento tem como razão a redenção trazida pelo Senhor. Deuteronômio capítulo número 5, verso 15 diz assim: porque te lembrarás. Deuteronômio capítulo 5 é uma exposição dos 10 mandamentos, semelhante a Êxodo capítulo 20. Mas quando chegamos no quarto mandamento, ele tem uma ênfase no quarto mandamento que Êxodo não tem. E é o que eu estou apresentando aqui para vocês. No finalzinho ele vai dar a razão do porquê nós devemos guardar esse mandamento. E ele diz assim: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Enquanto o Êxodo fala que você deve obedecer o mandamento, porque isso é uma obra criacional estabelecida pelo próprio Deus, aqui está dizendo uma razão salvífica. Deus nos tirou da terra do Egito, da casa da escravidão, para o servi-lo em novidade de vida e em liberdade. Claro que quando a gente pensa sobre isso, é inevitarmos associarmos essa verdade ao Senhor Jesus Cristo. Aquele que nos trouxe a verdadeira libertação. A libertação dos nossos próprios pecados. A Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado, mas que Deus em Cristo nos deu vida juntamente com Ele. Então é a partir da redenção que nós devemos celebrar esse dia de descanso e adoração coletiva. Em última análise, a razão mais profunda por trás é que eu e você somos salvos pela graça salvífica de Jesus Cristo e agora temos razão mais do que suficientes para descansarmos dos nossos labores diários e celebrarmos como povo de Deus em sua presença. Há uma frase no livro de A.W. Pink, eu não sei se é dele, mas que diz assim: um Shabat, ou um dia de descanso bem gasto, traz uma semana contente e fortalece os labores do amanhã. Mas um dia de descanso profano, o que quer que possa ser ganho, é um precursor de desgraça. Pastor, mas foi bom que eu ganhei muito dinheiro. Como é tentador, né, irmãos? A gente tentar fazer do dia do Senhor um dia onde a gente consegue ganhar mais dinheiro. Eu reconheço que eu fui falho e muitas vezes tenho sido falho com relação a isso. E que precisamos mudar o nosso coração. Que precisamos endireitar as nossas vidas. Que precisamos deixar com que Deus seja Senhor da nossa agenda.
que precisamos confiar no mais profundo do nosso coração, que Deus sabe o que é melhor para a gente. Às vezes a gente fica elétrico para um lado e para o outro. E Deus quer que a gente pare, porque muitas vezes é quando a gente para que a gente consegue perceber mazelas da nossa vida que o nosso cotidiano não nos permite perceber. Muitas pessoas saem da igreja porque não conseguiram perceber os erros que estavam cometendo. Porque não para. Semana entra, semana próxima é a mesma coisa. E o dia de domingo é uma oportunidade que Deus está dizendo, pare tudo. Veja as brechas que você tem deixado na sua vida para que Satanás possa atuar, para que você possa ser deixado levado pelo pecado. É com base na promessa de que Deus nos libertou dos nossos pecados em Cristo, que nós devemos honrar esse dia como um dia de descanso e adoração. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua santa palavra, Senhor. Queremos Te pedir que essa palavra preencha os nossos corações. Queremos Te pedir, ó Deus, que essa palavra realmente, por meio da ação do Teu Espírito, venha estar agindo, fazendo com que a nossa vida seja uma vida voltada para a Tua agenda e não voltada para as nossas agendas pessoais, ó Pai. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, Senhor. E nos ajuda a confiarmos que Tu é mais sábio do que nós. Nos ajuda a confiarmos que os bens desse mundo não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus, a não nos esquecermos que se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Desperta as nossas almas, endireita os nossos caminhos. É assim que nós te oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém.